Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao Falando do Campo, uma iniciativa da Sicredi Pioneira RS para levar conteúdos relevantes semanalmente para você que valoriza a nossa terra. Eu sou Marcelo Marim, assessor do Programa de Sucessão Rural da Pioneira, e hoje vamos apresentar aqui, nesse momento dialógico, o nosso pesquisador da Embrapa Clima Temperado de Pelotas, Jorge Schaffhauser, e especialista também na área de nutrição e manejo de ruminantes e integração da lavoura pecuária, e o nosso associado, produtor de leite, e também frequentou uma das nossas turmas do programa de sucessão rural, o Gerson Neumann. Boa noite, Jorge. Boa noite a todos. Boa noite, Gerson. Boa noite a todos aí. Gente, aproveitando, para agradecer também a todas as participações que nós tivemos na live, junto com o presidente Tiago, tratando sobre o nosso programa de sucessão rural familiar. Muito obrigado a todos os recados que vieram via WhatsApp, também no meu WhatsApp, no WhatsApp do presidente Tiago, sinal que estamos atingindo que o nosso programa Falando do Campo está indo além fronteiras. Então, muito obrigado a todos pelos carinhosos recados que vieram em relação àquela nossa live, e hoje com certeza não será diferente, né? Será uma live muito mais voltada agora, então, para a questão, falando sim da sucessão rural, mas também tratando de uma questão muito mais técnica, né? Então, muito mais ligada às questões técnicas da pecuária. Então, aproveitando a convidar vocês para acessarem o site da Sicredi Pioneira, que está lá, www.sicredipioneira.com.br/agro, que aí vocês vão ter mais conteúdos ligados a essa questão da agricultura e do agronegócio. E também, aqui abaixo, os links estarão, para quem quiser acessar os grupos, estarão na descrição aqui do vídeo, tanto do WhatsApp quanto do Telegram. Certo? Então, na conversa de hoje, nós vamos falar um pouco sobre essa tecnologia e inovação na prática. Queremos levar a você, nosso associado, agricultor, de como a tecnologia e a inovação pode auxiliar no dia a dia do campo. E nada melhor que trazermos esse conteúdo de uma forma prática. E aí que eu vou pedir para iniciar essa fala com o Gerson, porque ele tem uma história muito interessante para contar quando ele entrou no programa de sucessão, né, Gerson? Foram nos primeiros encontros. E aí eu vou deixar tu falar, Gerson, que eu acho que é bem bacana, que agora a dialogicidade entre nós aí vai acontecer. Então, vamos começar com essa tua história aí, quando tu entrou no módulo 1, se não me engano, do Sucessão Rural. Foi o módulo 1 que começamos a entrar, né? Foi bem interessante no começo, valeu, e foi assim, deu um baque grande quando a gente chegou a um ponto que a gente comentou que ia desistir da produção leiteira, porque nós estávamos num ponto assim que teríamos que aumentar a produção, faltava mão de obra, estava ficando muito pesado o dia a dia para a gente. Daí começamos com a sucessão rural, vários módulos, conversa vai e vem, daí nós estávamos desistindo mesmo, já até tínhamos vendido os animais. Aí nossa filha veio, começou com nós, começamos a conversar para cá, para lá, e de repente apareceu uma luzinha. Não, vamos fazer uma inovação, então. A gente deu um tour aí pelo estado, conhecendo a robótica de leite, e daí resolvemos continuar, fazer um passo maior na tecnologia para ver o que ia acontecer. Vontade a gente sempre teve nisso, a gente sempre trabalhou com tecnologia, desde que a gente tem a propriedade, sempre estamos com tecnologias novas, porque a propriedade só cresce acompanhando a tecnologia hoje. Se não conseguir acompanhar a tecnologia, fica muito difícil para a propriedade conseguir acompanhar. Aí fizemos um tour, visitamos alguns robótica, sentamos com o pessoal da cooperativa Piá para ver a possibilidade, o que eles achavam. Aí pedimos para eles conseguiam alguma proposta. Aí vieram com a proposta para nós da De Laval. Essa empresa tem interesse, não sei o quê. Daí, tá, vamos ver. Fizemos orçamento e tudo. Não, estava dentro do nosso patamar, que
a possibilidade, fizemos cálculo, a viabilidade, se é possível ou não. Estava tudo dentro, conseguimos muito bem, mas foi assim uma virada de meio ano. Foi em maio que decidimos, fizemos tudo, começamos construções e 28 de outubro começou a produção. Foi assim muito rápido mesmo, mas e muito interessante. Pena que não fiz antes. Hoje está assim, valeu a pena mesmo. E Gerson, para quem daqui a pouco, porque eu sei que tu tem muitas visitas na propriedade, até pela questão tecnológica, né? Que a gente acredita muito também disso, né? Porque se quebrou muito essa questão cultural, que se tinha que no campo a tecnologia não chegava, né? E não é nada disso. Essa virada de chave, eu falava na live passada, em muitas regiões ela está acontecendo, e em muitas regiões ela já aconteceu. Como assim está acontecendo nas propriedades, e na tua, obviamente, já foi. Como é que é agora com essa tecnificação, com toda essa questão tecnológica do robô na tua propriedade? Quanto isso mudou na produção, na organização da propriedade? Conta um pouquinho para nós, assim, nessa grande diferenciação do pós todo o teu investimento tecnológico. Foi muito interessante mesmo, assim, que nós conseguimos aumentar a produção com menos mão de obra, né? Que praticamente é só nossa mão de obra familiar aqui mesmo. E, assim, uma liberdade maior nas horas das ordenhas, principalmente, que é um compromisso que o produtor sempre tem. É de tarde de manhã, de noitezinha, de segunda a segunda, fazendo a ordenha. Esse tempo nos libertou bastante, porque agora, quando a gente tem compromisso, tu pode adiantar o outro serviço um pouco e daí ir tranquilo. De manhã não precisa levantar tão cedo, é só ficar de olho nas telas para ver se está tudo ok. Mas é bem tranquilo mesmo, facilitou um monte. Eu digo assim, uns 200% no mínimo, se não mais. E deu um alívio grande. E eu me sinto mais aliviado assim pela tecnologia, tá no nível que eu estava em outubro, nós botamos o robô. E em janeiro tirei minhas primeiras férias familiares com minha esposa, minha filha, depois de 16 anos que a gente nunca pôde sair junto, que alguém sempre tinha que ficar para fazer o serviço em casa. Aí conseguimos tirar nossas férias, fomos para a Alemanha, onde eu estudei 2 anos também lá, já faz 30 anos, mas valeu muito o conhecimento, a tecnologia de lá. E eu sempre falava, nós somos muito atrasados em tecnologia. Mas quando estava lá agora, numa propriedade que eu estudei, aí tinha uma propriedade vizinha colocando o mesmo robô que nós temos aqui. Por isso eu digo hoje, eu me sinto muito honrado, nós aqui como terceiro um país em desenvolvimento, né, tendo a tecnologia de primeiro mundo. Tá? Isso me senti muito orgulhoso para ver que o Brasil tem condições e pode muito mais, e que não é tão difícil assim, como todo mundo acha que é. Que maravilha, Jorge. Porque é uma das questões, né, que a gente vai levando adiante, e agora o nosso pesquisador aqui, né, Jorge, então, da Embrapa, que é uma das questões que a gente vê muito na pecuária de leite, né, a questão das férias, porque agora eu estava visitando também o pessoal da terceira turma, né, que nós vamos estar retomando agora nesse pós-pandemia, e aí uma das perguntas é essa: e como é que é o lazer e as férias? Como vocês conseguem fazer? E a resposta é quase que unanimidade. É dentre os teus 15 a 16 anos a situação de não conseguirem ter férias. Então, para ver como que essa questão tecnológica de inovação acaba auxiliando também nesse convívio familiar, né? Então, nesse auxílio de melhorar, inclusive, a qualidade de vida de vocês, né? Então, Jorge, o que achou da ideia em Nova Petrópolis, hein? Que maravilha! Olha, eu nem preciso falar nada, Marcelo e Gerson, porque esse depoimento foi foi marcante, assim, ó, eu fiquei, sinceramente, eu fiquei arrepiado aqui ouvindo, porque a gente sabe
a gente tem a noção do quanto a tecnologia é importante nesses sistemas e principalmente nesses gargalos, porque os gargalos da produção leiteira, um dos maiores, e cada vez tem sido mais, é a questão da mão de obra, né? É, E mão de obra contratada, nem vamos falar, porque hoje não se consegue, mas a mão de obra familiar, que é a única capaz assim, de dar o atendimento que vacas de alta produção precisa, a gente costuma dizer, né, que vacas de alta produção, se não é o dono, o empregado, ele não cuida da mesma forma, né? E isso aí acaba fazendo com que muitas pessoas passem por essas situações, como o Gerson comentou ali, de passar décadas aí sem conseguir tirar umas férias com a família. Isso é um depoimento muito marcante, né? Então, viva a tecnologia. E outra coisa que marcou muito, assim, que me chamou muito a atenção no depoimento do Gerson, ele falar que há 30 anos atrás, o gap, o degrau, a diferença em termos de tecnologia era muito grande, e ele agora viu na Alemanha, que é um país extremamente tecnificado, extremamente avançado, o mesmo equipamento que ele dispõe aqui. Isso é um depoimento muito marcante, é muito legal. E cada vez mais eu acho que nós temos essa visão assim de que a tecnologia tem que ser para isso mesmo. A tecnologia tem que ser automação dos processos, né? De forma que o produtor consiga trabalhar mais. Então, aquele tempo que muitas vezes o produtor estava ali, tem que levantar, tem que ir para dentro de uma sala de ordenha, ele pode estar no telefone negociando o preço de insumos, ele pode estar planejando melhor a propriedade, né, planejando mais à frente, que é um tempo muito mais bem gasto, né, desde que ele não precise estar lá puxando teta de vaca, e como o Gerson diz, ele pode estar ali daqui a pouco está no escritório, está no telefone negociando insumo e está com o olho ali no monitoramento do sistema, né? Isso é muito legal, realmente, é muito legal. Não, exato. E aí, até, Gerson, até pelo celular, né? Dá para estar monitorando, né, essa produtividade, é isso? sim, com certeza. Qualquer lugar onde tiver internet eu consigo acessar e ficar controlando. E essa é a grande vantagem, Jorge, mesmo que tu disse. Esse tempo da ordem ali eu consigo negociar, fazer outras coisas que me agregam bem mais Não, para a gente, propriedade, né? muito importante. E eu queria E que vocês fizessem aquele bate-papo que nós fizemos nos bastidores, antes de nós começar a gravação, gente, porque agora temos que trazer para o nosso associado, que nós temos muitos associados da Pioneira, da Sicredi Pioneira, que trabalham com leite, né? Que trabalham com gado leiteiro, né? Na nossa região aqui de abrangência. Então, eu queria que vocês conversassem um pouco sobre essa questão. Nós estávamos falando muito dessa questão do trato, né? Da alimentação, né? Até porque Jorge é uma das tuas especialidades, né? E o Gerson tem toda essa situação na prática. Então, eu queria que vocês fizessem essa construção, essa narrativa de novo aí feita nos bastidores. Pode ser? Claro, eu gostaria de fazer o seguinte, fazer até uma provocação para o Gerson, porque para mim não tem nada melhor do que o produtor, porque a gente como técnico, né, a gente às vezes faz uma palestra, mas o produtor, quando ele fala, quando ele dá o exemplo, o impacto disso é muito maior, porque qualquer pessoa que está ali ouvindo, ela tem a certeza que aquilo está sendo vivenciado no dia a dia. Muitas vezes ele olha para o pesquisador da Embrapa, ele está lá no escritório, está lá fazendo um experimento no ambiente controlado, tal, mas ele não está encarando o dia a dia da propriedade. Então é fundamental a gente aproveitar assim o exemplo do produtor. Eu só queria fazer uma provocação no seguinte sentido, porque essa tecnologia da ordenha robotizada, ela é fantástica, ela tem a sua complexidade, mas é fantástica em termos de ganho de tempo, né? Mas ela precisa estar associada a uma série de outras tecnologias. E aí, como diz o ditado que eu gosto de brincar, eu vou puxar a brasa para minha sardinha, né? A alimentação.
porque é fundamental num ambiente desse. Hoje, a gente fala muito aqui na nossa unidade em integração lavoura-pecuária, né? E porque hoje já tem essa preocupação com a pegada de carbono da produção, com a emissão de gases de efeito estufa, tudo isso está relacionado. Então, um dos focos que a gente trabalha aqui com integração lavoura-pecuária pensando justamente em minimizar esses impactos ambientais, né? E ter conforto, porque parece uma coisa simples, mas ela está envolvida dentro de uma complexidade, o conforto da vaca de leite, né? E hoje, como é que nós tratamos a integração lavoura-pecuária? Porque a integração lavoura-pecuária em gado de corte, bom, então principalmente sucessão de cultivos de culturas de grãos no verão, com pastagens de inverno, armazenamento de forragem no inverno para o uso com esses animais no verão. E no gado de leite o pessoal questiona muito, mas como é que faz a integração lavoura-pecuária com gado de leite? Muito simples, com vacas de alta produção, confinando essas vacas e dando muito conforto a elas, né? E levando para elas a alimentação, porque nós temos uma máxima que diz assim, ó, vaca de 30 litros de leite por dia para cima não tem que caminhar atrás do alimento, ela tem que receber, ela tem que ser tratada com muito carinho e receber o alimento naquele ambiente confortável, com um local para se deitar confortável, com um coçador, com temperatura agradável e com a boa alimentação colocada diante dela, né? E o cultivo e as áreas elas vão fazer integração lavoura-pecuária, daí não se tem, o único efeito que não se tem, como se tem no gado de corte, não se tem o efeito do casco do animal sobre as áreas e da dejeção tal como acontece quando a vaca está no pasto, né? Que ela urina e defeca no pasto, porque nos sistemas de confinamento, o dejeto e a urina são devolvidos, inclusive, de uma forma melhor, né? De uma forma melhor, já compostado e distribuídos de uma maneira uniforme e mais controlada. Então, tudo isso acaba sendo tecnologia. Quantas tecnologias a gente já falou ali no controle da alimentação, na produção de volumosos, de boa qualidade, que é o que essas vacas precisam. Depois até poderia mostrar alguns dados em relação aos teores de fibra dos alimentos e como isso afeta o consumo, né? E a gente sabe, estava até comentando antes com o Gerson ali, o Gerson tem muito claro isso, né? A importância da alimentação e da alimentação de qualidade para vacas que têm um elevado potencial. E não tem, né, Gerson, já passando a palavra para ti, assim, não tem como ser diferente, né? Uma vaca, um sistema tecnificado, ele precisa trabalhar com animais com alto potencial, né? E ter toda essa tecnologia de alimentação e conforto, né? Para tu ver, esse tempo eu tenho agora para poder usar com a robótica, né? É o lado que nós estamos agora trabalhando bastante forte. Nós já tinha genética, conforto animal a gente também já sempre trabalhou, porque a gente sempre sabia que o animal, quanto mais confortável, mais bem-estar, mais vai produzir. A gente tinha tudo isso. Agora, com a robótica, a gente tem os dados mais perfeitos de animal por animal, mais rápido, através do computador. Daí a única coisa que faltava para nós, a alimentação boa, a gente também sempre trabalhava, só que agora a gente chegou num patamar que tem que fazer um pente fino na alimentação. O que quer dizer pente fino? É trabalhar na alimentação, saber quanta proteína, matéria seca, da silagem, tudo direitinho, fazendo análise. Nós estamos trabalhando com nutricionista, porque é muito detalhado. Eu não tenho estudo para isso, mas ele está ajudando bastante a gente. Em cima disso, a gente está conseguindo aumentar a produção de cada ano a ano, né? Com umas pequenas melhoras, mexe aqui nessa alimentação, essa silagem não estava tão boa, daí tem que suplementar com um pouco mais de farelo ou outra alimentação. Esses são detalhes muito importantes que, com pequenas mexidas agora, tu consegue aumentar a produção rápida, né? E sempre alimento de primeira qualidade, né? Porque eu digo assim,
A terneira, desde criança, é que nem uma pessoa também. Você tem que cuidar, tem que tratar bem, com carinho, com amor e boa alimentação. Se ela cresce bem e tem todos esses fomentos junto, vai dar uma super vaca. Não tem problema nenhum, né? Isso tu tocou numa coisa muito importante que a gente insiste também, que os primeiros, o pessoal fala muito nisso, assim, os primeiros 90 dias de idade de uma terneira meio que escreve o futuro dela como vaca. Não. Porque vê que, em termos, eu estava pensando aí esses dias, né, pensando nas tecnologias, né, já que esse é, digamos assim, o mote, né, da nossa conversa. Vê uma tecnologia que há alguns anos praticamente não se cogitava e hoje já muitos produtores utilizam, pasteurizador para o leite das terneiras. Há uns anos atrás, a gente usava até leite de descarte, né? Quando tinha vaca com mamite, assim, o leite de descarte ia para as terneiras, para fazer aquele aproveitamento. Chegou a ter um trabalho da Embrapa na década de 90, avaliando o efeito do resíduo de antibiótico de vacas que estavam em tratamento, e daí tinha o leite de descarte, se esse leite poderia ser usado para as terneiras, e ver que não é uma crítica, porque na verdade a ciência evolui, né? E na época se dizia que podia ser usado, né? Ver que como as coisas mudam, né? Muda e também não muda, depende do ponto, porque nós já, tu vê, nós temos propriedade há 26 anos, praticamente, vou dizer assim, ó, de uns 20 anos para cá, a gente não usa esses resíduos de leite com antibiótico para tratar a terneira. A gente sempre teve esse pensamento que ela tem que crescer bem saudável, e se nós já der alguma medicação junto com esse leite, ela vai criar anticorpos para futuras doenças, a resistência àquele antibiótico, né? Aí Perfeito. tu não vai mais ser eficácia, né? Aí é um ponto que a gente nunca tratou. Leite com vaca doente é descartado, não se usa para nada, né? Já para ter mais uma qualidade de vida melhor para a terneira, né? Uma segurança melhor, exatamente. Uma segurança melhor, assim. E o leite e a eficiência, digamos assim, na produção de leite, ela não é uma ou duas coisas que se diga, é isso ou é aquilo. É uma série de pequenos detalhes e que cada um vai fazendo a diferença e vai somando, né? Eu estava pensando, eu estava falando aqui no ajuste fino da alimentação das vacas, né? Ver que hoje vacas de alta produção, não basta só ter uma dieta que a conta fecha ali em relação à quantidade de nutrientes, mas aqueles nutrientes têm que chegar no rumen da vaca em sincronia. É um exemplo que eu costumo sempre falar para os alunos em aula, assim, né? É como a nutrição de uma vaca de alta produção é como uma obra. Tu pode ter ali o tijolo, o cimento, a brita, a areia, mas o pedreiro não vai trabalhar, a obra não anda. E, então, é o exemplo que eu uso assim em relação à necessidade de tu ter uma sincronia do aporte de nutrientes, né? Eu até tem uma lâmina numa apresentação assim que eu coloco. Se tu tem vaca de 10 litros por dia, solta ela no pasto e tendo o casco dela estando escondido no pasto, já tá bom. Se tu tem vaca de 20 litros, aí tem que pensar na relação proteína-energia. Se tem vaca de 30 litros, aí já nem solta ela mais. Aí é aquela coisa que a gente estava falando, já traz a vaca para o galpão e leva a comida para ela. E aí começa a preocupação. Fibra longa, né? O teor de fibra da dieta, porque se der muita fibra, a vaca se embucha, como a gente diz, ela se enche e aquela fibra demora para ser digerida, e se a fibra demora para ser digerida e a vaca fica mais tempo cheia, ela demora mais para ir fazer outra refeição. Né? E é uma coisa que às vezes tu não compensa uma falha do volumoso, vou botar mais concentrado e fica tudo bem. Uma vaca de alta produção não vai ficar tudo bem, né? Porque a vaca vai, se ela receber uma carga de concentrado, isso também vai afetar o ambiente ruminal. Então, tudo Sim, isso vai
tudo isso vai fazendo a diferença, né? São detalhezinhos que vão se somando e vão determinando, às vezes, o sucesso ou o insucesso do Jorge, sistema de produção. Jorge, só deixa eu complementar um pouco. E além disso, que nem esses detalhes que tu falou, assim, não, pode ser. Só que assim, ó, daí dá problema no rumen da vaca, ela não come, aí ela não entra em cio, tu não tem a cobertura dela, tu não consegue, vai atrasar tudo. Aí o que vai acontecer? Tu vai atrasar tanto que tu não vai tirar uma cria dela por ano, o que tu precisa ter para ter um bom lucro mesmo, né? E daí começa, ou pode dar até um problema no Uber dela, né? Como uma mamite, que é a principal causa que acontece se tem uma falha na alimentação, já quebra toda ela. Daí vai ter que entrar com antibiótico, ela fica fraca. E assim vai acontecendo, uma atrás da outra. Exatamente. Não, é isso aí, por exemplo, uma coisa que a gente está acostumado a ver com pequenos desbalanços, por exemplo, na qualidade da fibra, na quantidade e na qualidade da fibra da dieta, às vezes se percebe assim nas análises um teor de gordura mais baixo do leite, mas em paralelo a isso, às vezes tem uma incidência maior de problema de casco, que parece só uma dorzinha, assim, a vaca claudica levemente, mas aquilo tá fazendo um estrago grande na imunidade da vaca. Então, ela baixando a imunidade, me lembrei agora que falou na questão da mastite, né? Baixando a imunidade, qualquer agente ambiental, quer dizer, aumenta a predisposição dela para ter aquela mamite, né? Hoje se sabe também que o sistema imunológico também está ligado à reprodução, que é, como se diz na prática, a reprodução para uma vaca de alta produção, uma vaca que tem um desafio metabólico grande, a reprodução é uma atividade de luxo para ela, que ela só vai funcionar quando as necessidades básicas dela, digamos assim, estiverem atendidas, né? Então é isso que vai se somando e vai fazendo a diferença. Não, mas e além disso, Jorge, que nem tu colocou, dá problema no casco, daí dá mamite, o que acontece? A produção cai, né? Daí já estamos tendo prejuízo ali, direto. E para recuperar a produção em vaca leiteira, no momento que ela cai, é muito difícil. Não, aí exatamente. Porque tu teve esse prejuízo. Primeiro, o tratamento, o custo do medicamento. Segundo, o descarte de leite. Terceiro, que ela não vai mais nessa lactação recuperar 100% da inclinação da curva de lactação, né? Então só aí já vai 3 prejuízos, né? Muito bem. E aí eu ia convidar agora que nós temos aqueles dados, né, o professor Jorge aí para nos apresentar e nos trazer para continuar esse nosso bate-papo aí. Pode ser, professor? Pode. Eu queria, no fim nós não abordamos, até poderia ser, mas eu fiquei curioso, assim, queria que o Gerson desse uma detalhada na questão como é que funciona a alimentação das vacas ali na ordenha robotizada, porque isso é uma dúvida grande, assim, né? Como é que as vacas se adaptam à ordenha robotizada e como é que funciona o sistema, né? Elas têm que ganhar se dá uma ração peletizada para ela, que ela ganha no robô ali. Ela tem que ser peletizada pelos fato para ela poder comer mais rápido, né? Porque se ela for em pó, ela vai se engasgando. Porque como ela fica muito pouco tempo dentro, ela tem que ser bem rápida. E a adaptação geralmente é assim, ó. Se quer de 3 a 4 semanas antes da ordenha, que ela ganhe só ração. Só para ela passar a ganhar ração, para ela se acostumar entrando lá. No pré-parto, bateu... No pré-parto, isso? Não. Antes digamos assim, o momento que tu coloca o robô, para ela se acostumar. Depois que ela acostumou, daí tu começa a ordenha. Depois que ela saiu da ordenha, ela vai para o pré-parto. Na hora que ela volta, ela sabe que ela tem que entrar no robô. Isso daí geralmente é 3 a 4 semanas precisa. A gente aqui em casa bateu um recorde. A gente fez isso em 4 dias.
que o nosso plantel já era mais doce e como nós estávamos em outubro, época de plantio, o relógio tinha que andar. A gente apurou em 4 dias isso e começou a ordenha e em 5 dias todas as vacas já estavam acostumadas a passando, tranquilo. Assim foi... Mas eu não tenho dúvida que isso só aconteceu porque o gado estava muito bem manejado. Senão, acho que talvez não conseguisse, né? É um lado assim, até a empresa do Robótica falou assim, não dá para acreditar. E até assim, começou a ordenha, depois de uma semana, já tinha mais vacas passando, como ela só pode ser ordenhada às 5 horas, já tinha vaca entrando antes da hora da ordenha, já só para comer a ração de novo, por isso que tem que ser uma ração muito boa, com um paladar muito bom, de atrativo para ela ir lá mesmo, né? Essa tem que ser uma de primeira linha mesmo, senão é um detalhe muito importante que se tem que cuidar aí. Que legal. Muito bem. A gente vê, né, Marcelo? A gente vê nas falas do Gerson que o sistema está ajustado, né? O sistema está ajustado, porque elas assim, ele diz assim, não, o gado é muito dócil, mas talvez daí tu vai numa outra propriedade que usa o mesmo padrão de genética, que usa o mesmo sêmen, os mesmos touros, e aí às vezes não pode não ser tanto, né? Não é a mesma coisa, né? Nada como ter manejo. Como já dizia o artilheiro do nosso time lá, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, né? Exatamente isso. Não, mas professor, se o senhor quiser partilhar aqueles dados, aí eu acho que é importante até para apresentar para os nossos associados, né? Aí, ó. Está. Eu acho assim, ó, eu vou colocar uma outra antes, que é o consumo CMS, é como a gente trata assim, é consumo de matéria seca, que o principal fator relacionado à produção é o consumo. A vaca produz o que ela consome. Então, quanto mais ela consumir, mais ela vai produzir. E aí começam a surgir as limitações, né? Porque alimentar uma vaca que dá 10 litros por dia é uma vaca que come 2,5% do seu peso vivo em matéria seca. Isso é barbada para comer. É como qualquer um de nós ir ali no buffet e comer, no buffet por peso, aquele comer meio quilo. O problema é uma vaca de 30 quilos de leite por dia, ou de 40, ou de 50, que precisa comer 5% do seu peso vivo em matéria seca. Aí tem que comer um espeto corrido por dia, e no primeiro dia a gente come, no segundo já o fígado reclama, né? As vacas não são diferentes. Elas só vão manter um nível alto de consumo quando elas estiverem recebendo um alimento que for muito palatável e que não tenha um teor de fibra tal que gere um prolongado enchimento do rumen, né? Então, tem fatores que são ligados ao manejo, tem fatores que são ligados ao alimento e tem fatores que são ligados ao animal. O manejo, eu diria que talvez o mais importante que afeta o consumo de matéria seca é o estresse térmico, é o estresse calórico. No Brasil Central, o pessoal costuma dizer que o Rio Grande do Sul é frio. Se nós formos olhar as temperaturas, nós vamos ter de frio mais intenso esse inverno aí teve uma semana até agora que foi para a mídia e todo mundo falou que fez realmente temperaturas mais baixas, mas essas temperaturas elas ainda estão dentro da zona de conforto dos animais. Animais de raças europeias, como a raça holandesa e a raça Jersey, a zona de conforto térmico delas é -5 a 25, mais ou menos. Acima de 25 graus de temperatura, esses animais entram em estresse térmico e a primeira coisa que acontece é a redução no consumo de alimentos. Quando elas têm oportunidade, elas se tornam mais seletivas e ingerem menos volumoso, porque o concentrado normalmente é mais palatável. Quando se usa uma dieta total, uma ração totalmente misturada, elas não têm tanta oportunidade de selecionar. Mas
Mas se elas tiverem oportunidade, elas selecionam, reduzem o consumo de volumoso, e isso gera uma série de desbalanços no rumen que afetam a produção, né? Se nós formos analisar os fatores ligados ao alimento, então, principalmente o teor de fibra desses alimentos. Em segundo lugar, o comprimento dessa fibra. Quando se trabalha com vacas de alta produção, um fator que nós temos que considerar é a presença de fibra longa. Por quê? Porque essa fibra longa é que estimula a mastigação, a ruminação dos animais, que é fundamental para manter o equilíbrio do rumen e manter teores de gordura elevados, teores de proteína do leite elevados. Quando a vaca rumina pouco, ela aproveita menos o alimento e o ambiente ruminal fica prejudicado. O que acontece quando se trabalha na silagem de milho? Que normalmente se usa um picado mais fino para tentar quebrar de alguma forma o grão, né, para que haja um aproveitamento melhor do amido do grão. Só que quando a gente regula a ensiladeira para picar mais fino, para quebrar o grão, nas ensiladeiras que não dispõem do cracker, né? Então a parte volumosa da silagem, a parte da planta, fica mais picada. Então é uma fibra que provoca pouca ruminação da vaca. Por isso a necessidade de se ter uma fonte de fibra mais longa que estimule a ruminação. E, além disso, né, o teor de fibra, principalmente na medida que se usa fibra em detergente neutro, né, o FDN, como é mais conhecida a sigla, precisa ser alimentos com baixo teor de FDN, porque os volumosos com teor alto de FDN, eles levam mais tempo para serem digeridos dentro do rumen, e esse alimento fica mais tempo causando um enchimento do rumen, o que impede que o animal faça uma nova refeição. Porque na medida que o rumen se enche, o sistema nervoso causa no sistema nervoso uma depressão do apetite do animal, né? Então, na medida que o rumen vai se esvaziando, o animal vai sentir fome novamente e vai voltar a fazer uma nova refeição. Então, o que determina isso é principalmente o teor e a digestibilidade da fibra em detergente neutro desses alimentos. E um outro fator que a gente poderia falar é os fatores ligados ao animal. Aí isso envolve muito a condição corporal das vacas, a fase da lactação, o DEL delas, número de dias em lactação. Tudo isso vai afetar o consumo, porque relacionado a esses fatores que eu falei, existe o que se chama no meio, né, dos nutricionistas, de fome fisiológica. Por quê? Porque a glândula mamária está drenando do sangue uma quantidade muito grande de nutrientes. Então, isso gera o apetite do animal e a busca pelo alimento. Em outras fases da lactação, isso já não vai funcionar da mesma forma, porque tem todo um perfil hormonal do animal, né, que tá causando esses fatores. Só para a gente ter uma ideia, tem exemplos aqui de forragem com teores de fibra em detergente neutro diferentes e como que isso afeta o consumo dos animais. Então, uma forragem com 68% de FDN, que eu diria assim, ó, é um feno de Tifton daquele mais madurão, assim, que muitas vezes se encontra no mercado, né? Vai estar em torno aí de 60% a 70% de FDN. Isso permite, pelo teor de fibra, um consumo de menos de 2% do peso vivo. Se eu utilizar uma forragem com 53% de FDN, o consumo já aumentou para 2,4%, aumentou quase que 30%, baixando um pouquinho o FDN, já houve um aumento do consumo. Eu diria assim, uma forragem com 53% de FDN seria uma silagem de milho de qualidade média até para baixa, né? E uma forragem com 46% de FDN, aí o consumo vem em relação àquela primeira, um consumo 50% maior. Uma forragem com 46% de FDN seria uma silagem de milho de boa qualidade, ou uma forragem de azevém no estado vegetativo de crescimento, né, antes do florescimento.
vê que permite um consumo de praticamente 3% do peso vivo do animal. Isso é bastante significativo, porque quanto menos fibra, mais nutriente solúvel vai ter essa forragem, né? A relação é quase que matemática, assim, se tem mais fibra, tem menos nutriente solúvel. E aí eu precisaria, para equilibrar essa dieta, colocar uma quantidade maior de concentrado. Só que chega no ponto que isso não cabe, literalmente, não cabe dentro da vaca. A vaca não consegue comer tudo que eu preciso que ela coma. Então, qual é a única forma de fazer a vaca comer o que eu preciso que ela coma? É diminuindo o teor de fibra dos volumosos. Yeah. Então esse é o desafio, digamos assim, e esse é o desafio permanente, né, da nutrição de vacas leiteiras. É fazer, porque todos os dias ela vai ter que comer aquela quantidade, quando a gente... Isso é uma coisa que chama atenção, porque talvez os sistemas informatizados de monitoramento, eles permitam uma avaliação mais precisa, por exemplo, da variação diária que existe no padrão de consumo das vacas. Eu costumo, porque nós fazemos alguns experimentos onde a gente passa 90 dias medindo tudo que a vaca come, tudo que ela recusa, fazendo análise disso, que a gente coleta uma amostra da dieta, pesa a dieta, coloca na frente da vaca. No final do dia, a gente junta tudo, coleta uma amostra do que sobrou, né? Então tem exatamente o que ela consumiu, a composição, porque ela seleciona um pouco, né? A composição do que foi oferecido, a composição do que restou, e a gente também coleta amostra de fezes para saber o que foi digerido. E é incrível como nesses sistemas, vacas que aparentemente estão normais, elas comem 25 quilos de matéria seca num dia, e de repente no dia seguinte elas comem 20, depois no outro dia elas comem 28. Então, quando a gente trabalha com médias, né, a média, ela às vezes não mostra aquela variação. Até uma outra curiosidade que eu tenho assim, para perguntar para o Gerson, se esse sistema ele permite alguma inferência assim, em relação... ele tem um monitoramento, por exemplo, da atividade das vacas para ajudar na detecção de cio ou para antecipar algum problema que eventualmente a vaca possa ter, porque eu vejo que tem muitos sistemas que pela mudança de comportamento da vaca, se ela anda mais ou se ela... até temperatura corporal às vezes se avalia, para a questão de cio ou questão de tentar pegar, por exemplo, uma mamite antecipada, que é outra tecnologia que o pessoal tem falado muito, né? E eu não sei se... Existe sim. Eu não sei se, Gerson, eu gostaria que falasse um pouco também sobre isso, porque é um outro aspecto bem importante. Não, existe sim. Só que no meu robô aqui nós só temos o teste que prevê a mamite um pouco, através da condutividade do leite, que ele me diz um MDI, que é um número que é a tabela que eu olho todo dia para ver como é que tá. Se começa a aumentar, eu tenho que ficar de olho, que daí pode dar uma possível mamite. Daí a gente consegue controlar antes de ter, né? E pela tecnologia para ver se a entrada de cio, essa parte nós não compramos ainda, porque praticamente assim, ó, tu pode comprar um carro popular e tu vai montando, né? Aí nós decidimos indo aos poucos do que fazer um investimento muito alto, a tecnologia muito forte, entende? Por isso que eu disse que é um passo de cada vez. Mas o que ele pode me propor também é o seguinte: ele me traz a produção diária dela em porcentagens, por quartos. No momento que ela começa a produzir um pouco menos, ele abaixo da produção dele, aí ele me dá um alarme. Aí eu já posso ver se há possibilidade dela entrar no cio, posso ver na tabela já se ela estava coberta ou não, para ver se ela está entrando no cio ou não, ou se é algum outro fator que ela pode entrar ficando doente ou não, né?
Mas são muitos dados, assim, que praticamente, nós digamos assim também, o tempo que a gente perdia na ordenha de duas pessoas, uma pessoa praticamente vai ter que ficar em cima só de dados, monitorando, analisando, olhando, para ver o que está acontecendo, onde é que pode melhorar. Bom, pessoal, né? O nosso diálogo aqui, esse bate-papo está muito interessante e o tempo voa, né? Então, aqui nos encaminhando para esse encerramento, né, desse importante programa do Falando do Campo e todas as temáticas trazidas, e hoje foi um riquíssimo bate-papo aqui entre teoria, prática, organizações, enfim. Eu gostaria que cada um de vocês deixasse para o nosso associado uma grande dica, uma dica que vocês deixariam, né? O Gerson lá, como na parte prática lá de quem está na propriedade, para os nossos associados que também trabalham com essa questão do gado leiteiro, e o professor Jorge, então, na Embrapa também, que deixasse uma grande dica para esses nossos produtores. Então, professor Jorge, por favor. Bom, eu da minha parte agradecer muito pelo convite, fico à disposição. Eu gostaria de chamar a atenção de todos, porque em relação, já que nós falamos muito sobre tecnologia, tecnologias existem muitas, desde as mais simples até as mais complexas. O que o produtor precisa ter em mente é planejar muito bem o acesso ao uso dessas tecnologias e muitas vezes focar na relação custo-benefício da tecnologia e não simplesmente no custo. Eu acho que hoje nós tivemos uma rica oportunidade de ouvir aí o Gerson comentando, falando sobre a ordenha robotizada, e eu vou usar isso como exemplo. É uma tecnologia que tem um custo inicial elevado, mas o produtor não pode deixar de utilizar só porque tem um custo inicial elevado. O produtor precisa sempre fazer a conta da relação custo-benefício. E mais, ele planejar muito bem, estudar muito bem e usar corretamente a tecnologia. Porque existem tecnologias que às vezes o produtor utiliza e por não utilizar da melhor maneira, ele acaba chegando à conclusão que aquela tecnologia não foi tão eficaz. Mas às vezes não é culpa da tecnologia, é porque ela não foi utilizada devidamente. Então, isso que a gente gostaria de chamar a atenção no produtor. Lançar a mão das tecnologias que existem e sempre procurar bons profissionais na hora de planejar o uso dessa tecnologia, na hora de monitorar o uso dessa tecnologia, porque elas estão aí, essas tecnologias estão aí para melhorar a produção. Então, se tem produtores que trabalham bem, se tem produtores que são eficientes, é nesses produtores que nós temos que nos basear. Os produtores, eles têm que usar os bons produtores como referência, visitar, trocar ideia, né, ver como é que... foi muito interessante também na fala inicial do Gerson, ele falou, ele foi atrás, ele foi conhecer, ele estudou, ele planejou, para ter a certeza da eficácia da utilização da tecnologia. Então, isso aí que tem que ser feito. E tá de parabéns por isso, Gerson. Tá bem? Muito bem, obrigado, professor. E agora, Gerson, qual é a tua sacada genial, a tua dica aí para os nossos associados? Não, uma boa dica é ficar assistindo, falando no campo, para ver essas tecnologias que estão saindo aí. E o Jorge já falou tudo. Ó. A tecnologia está aí, a propriedade só vai ser viável com tecnologia. Só que tem que se informar, ter bons parceiros, ir atrás, principalmente visitar e olhar, ver de perto onde é que está funcionando, não só ver comentários. De repente, às vezes acontece, eu também já vi tecnologia que eu achei que é ruim, não sei o quê, mas tem que ver de vários ângulos, de vários lugares, várias propriedades de preferência, para ter uma conclusão muito boa. E é essa aí, não tem volta, a tecnologia está aí para ajudar mesmo. E exatamente, né, Gerson? É um caminho sem volta, né? Então, eu acho que a todos os nossos associados, né, é uma coisa que o programa também de associação rural, né,
o Gerson, que participou da nossa turma, da primeira turma, sabe que o programa também traz muito isso, né? Essa questão do investimento em tecnologias, em inovação. Que foi uma coisa que nós hoje, no programa Falando do Campo, que abriu essas portas para nós do programa de sucessão rural, debatermos um pouco, né? Dessa questão de todas as tecnologias que o campo tem. E vai muito além dessa questão toda, né? Como o professor Jorge também trouxe, né? É a questão envolvendo toda a questão da lavoura, da pecuária, enfim, as tecnologias estão aí para todos nós e para todas as áreas. Em nome da Sicredi Pioneira, a gente gostaria de agradecer ao professor Jorge, pesquisador da Embrapa Pelotas, ao Gerson, nosso associado aí da Sicredi Pioneira e também membro da turma 1 do nosso programa de sucessão rural. Gente, muito obrigado por esse momento dialógico fantástico que com certeza contribuiu muito. E eu acredito que ainda vai gerar novos convites para vocês voltarem aqui para o Falando do Campo, né? E aí, até para o nosso associado que tiver curiosidade, mas eles podiam ter tratado um pouco mais sobre aquele assunto, o Gerson podia ter trazido um pouco mais a questão do robô, ou o professor Jorge, ficou algumas dúvidas em relação à alimentação. Gente, logo o nosso WhatsApp do Falando do Campo vai estar, acredito que nas próximas semanas ou na próxima semana, vai estar aberto aí para sugestões, certo? Então, se vocês gostaram desse bate-papo, por favor, entrem em contato, que será um grande prazer. O programa aqui do Falando do Campo vai trazer de volta essas conversas, essa questão de diálogos e aprendizagens para realmente contribuir com o nosso público agrícola, com o nosso público agro. Certo, gente? Então, aproveitar para fazer também um comercial para a próxima semana, que o tema vai ser regularização do uso da água, sistema de outorga do Rio Grande do Sul, apresentado pelo Francisco Antonello Marodin, engenheiro agrônomo, mestre em filotecnia e analista ambiental da divisão de outorga, Departamento de Recursos Hídricos de Saneamento da SEMA-RS. Então, fica aí o convite. Gente, muito obrigado, um bom descanso e até a próxima. Boa noite.